Criativo Podcast, episódio 1, take 1. Ai! Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Publicast, um podcast publicitário. Eu sou Patrick Matheus, faço o primeiro semestre de Publicidade e Propaganda e aqui com meu colega Flávio a gente vai trazer hoje duas convidadas. Olá gente, sou o Flávio, também estudante do primeiro período de Publicidade. Esse podcast faz parte do nosso projeto orientado pela professora Maria João. Preparamos 3 episódios onde vamos abordar assuntos sobre a publicidade, dando dicas, orientando, incentivando ao pessoal que faz o curso. Voltando às nossas convidadas, quero apresentá-las para vocês. Elas também fazem parte do primeiro semestre de Publicidade. E eu quero apresentar para vocês a Melissa e a Adrinara. Oiê! Todas as câmeras. Oi, gente, eu sou a Melissa. Como eles disseram, estou no primeiro período de Publicidade também. Estou muito feliz em estar aqui hoje, gravando esse podcast para vocês. E fiquei muito honrada com o convite. Obrigada, meninas. Oi, gente, eu sou a Adrinara, ou Nara para os íntimos. Eu também sou estudante do primeiro período de Publicidade. E pra gente, esse projeto que a professora Maria João trouxe pra gente na aula foi uma coisa nova, inédita, e que a gente ficou com um pouco de medo. Mas estamos aqui, né? Eu também estou muito feliz e honrada de estar participando. Obrigada, meninas, pelo convite. A gente trouxe hoje alguns tópicos para a gente estar respondendo para vocês, ajudar a informar vocês, tirar dúvidas também, que eu sei que muita gente quando entra com a publicidade tem dúvida, ou às vezes antes de entrar já fica com certa dúvida. Então a gente trouxe alguns tópicos para vocês, para a gente poder estar debatendo aqui, conversando, e é isso. Bom, o primeiro tópico de hoje é por que vocês, a gente em si, escolhemos fazer publicidade. Quem quer começar? Quer responder? Pode ser. Eu comecei a gostar de publicidade através de um filme que eu ainda não consegui descobrir o nome desse filme. Eu era muito nova, não me recordo. Só que eu lembro que tinha uma atriz que ela era muito bonita e tal, e todo mundo achava que tudo que ela fazia voltado à parte de publicidade era só porque ela era bonita, associava o sucesso dela à beleza. E, na verdade, ela nunca ganhava todos os créditos do que ela fazia. Então, no final do filme, ela consegue fazer uma publicidade de um produto e vai muito bem, e é parabenizada, enfim, recebe realmente os créditos que ela merecia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, de tipo, como as mulheres são desvalorizadas em vários mercados de trabalho, né? Não só na publicidade. E como tem essa mistificação de que se você tem sucesso é só por conta da sua beleza. E aí eu comecei a pesquisar sobre publicidade, comecei a gostar da área, fui pesquisando sobre mercado de trabalho, pesquisando o que eu poderia fazer dentro da publicidade e fui gostando. E como eu sempre me achei também uma pessoa muito criativa, eu achei que era o meu lugar, era o meu espaço. E aí eu fui, fiz técnico em informática, não era a minha pretensão, eu queria fazer técnico em web, informática para web, que tinha tudo a ver com essa área de publicidade, essa área de criatividade, enfim. Só que na época não tinha vaga. Aí eu acabei indo para informática mesmo. Foi um pouco difícil porque é uma área muito mais de exata e eu não sou muito da área de exatas, mas foi bom, deu tudo certo, eu consegui me formar. Fiz o ensino médio técnico na FATEC, me formei em técnico em informática e lá eu tive algumas aulas de web, né? Porque mesmo o curso de informática tem algumas aulas e eu tive aula de aplicativos e aula de web designer. Então eu falei, cara, o que eu quero fazer é isso, eu quero criar conteúdo. E eu falei com a minha mãe na época e minha mãe, graças a Deus, super me apoiou nisso, nessa minha escolha. E eu fui atrás da faculdade. E agora comecei, né? Dei o primeiro passo. Então, meio estranho. Não, na verdade não é nem meio estranho, porque eu sempre fui muito indecisa em tudo que eu fiz na minha vida.
Até hoje eu sou muito indecisa. E em 2018 eu terminei meu curso de fotografia, né? Sou fotógrafa formada. Mas nunca, meu trabalho, ele nunca se desenvolveu em relação a isso, por conta de insegurança, de achar que, não, minha fotografia não é boa pra estar exposta pra todo mundo. Então eu guardei meio que esse talento não, mas esse aprendizado que eu tive, Sim. né, que eu me especializei. Então, na escola eu sempre gostei muito de matérias de humanas. Eu falei, então eu vou fazer geografia. E em uma aula, em 2020, quando eu ingressei na faculdade de geografia, estava numa aula remota durante a pandemia, minha tia entrou no quarto e falou pra mim, por que você tá fazendo isso? Eu falei, tia, é um negócio que eu sempre gostei na escola, sempre tirava nota boa e é uma coisa que eu gosto muito, realmente. Aí ela falou assim, menina, para de fazer isso, você não nasceu pra isso daí não. Sabe o que você tem que fazer? Esse negócio relacionado à internet, dessas blogueiras que ficam se gravando. É isso que você tem que fazer. Você não é fotógrafa? Então, vai pra esse lado. Eu só não sei o nome, mas é isso que você tem que fazer. Eu te vejo nessa área. Eu falei, querida, então é isso aí. Tranquei a faculdade de geografia e comecei a trabalhar nessa área. Só que quando eu tranquei a faculdade, eu falei assim, cara, eu tô com medo. Vou trancar por 2 períodos e se nada acontecer, eu só vou ter perdido 2 períodos. Qualquer coisa eu volto. Um mês depois, eu fui chamada justamente para trabalhar na área de social media. Com carteira assinada e tudo certinho, mesmo sem ter experiência nenhuma, eles conseguiram ter acesso ao meu trabalho e me chamaram pra se tornar social media daquela empresa. Eu falei, cara, então essa é a resposta, é isso que eu quero fazer, eu vou me especializar. Demorei um pouco para conseguir entrar na faculdade, né? Entrei só 1 ano depois que eu já tinha entrado no trabalho, mas é o que a Adriana falou, já dei o primeiro passo, tô aqui, quero alavancar, né, a minha carreira e é isso. Ainda bem. Ou no meu caso, eu sempre gostei mais em relação à música, de como aquele produto, música, marca, ou até mesmo o próprio artista chega em cada pessoa. De como só um artista consegue fazer um barulho em uma rede de streaming toda. Consegue ter mais de 10 milhões de visualizações em um dia, ou até menos do que um dia, exatamente. Só, e você, amigo? O meu foi, eu acho que desde criança eu sabia que eu queria trabalhar com a área, que eu tivesse que criar alguma coisa, que eu tivesse que filmar talvez. Já fiz também um curso bem basiquinho de fotografia, mas eu não sabia o que eu queria seguir. Aí descobri o cinema e o audiovisual, sendo que eu não sabia ainda qual área ali dentro eu queria seguir. E através disso, pesquisando e tudo mais, acabei que me inscrevi para uma faculdade de cinema e audiovisual, que era um pouquinho longe, e para filosofia também, porque era a minha segunda opção, porque eu não tinha outra opção. E acabei passando por filosofia e fiquei meio assim, mas falei, vou dar uma oportunidade de ir, porque, enfim, não tô fazendo nada, vamos fazer alguma coisa. Aí fui, primeiro período eu já sabia que não era pra mim, tranquei. Acontece muito. E voltei a pesquisar mais sobre, e acabei descobrindo publicidade e propaganda. E dei um tempo assim e comecei. E agora que a gente já terminou de falar desse primeiro tópico, a gente vai passar para o segundo, que foi difícil sobre qual faculdade você queria fazer? Bem, pra mim até que não, porque como eu disse, eu conheci um filme, gostei da área, comecei a pesquisar, fui aprimorando minhas pesquisas, aí tive aulas, um pouco disso, né? Tive um pouco de aula sobre isso no meu técnico, então não foi tão difícil. Mas a gente vê muito isso. A gente viu muito isso no nosso primeiro dia de aula, com a apresentação dos nossos amigos, dos nossos colegas de classe, que muita gente não tinha certeza. Assim como também vocês falaram, muita gente nem sempre tem certeza do que quer fazer. Às vezes fica em dúvida em outras áreas da comunicação. Tem publicidade, tem jornalismo, tem design gráfico, tem marketing. E aí a pessoa às vezes se confunde. Então é normal, né? É natural. O importante é a gente seguir aquilo que realmente vai fazer a gente feliz, que a gente realmente goste. E dentro da publicidade, o que eu gosto na publicidade, principalmente,
é que ela abrange muitas áreas. Um publicitário não é só aquilo que tem muito esse tabu de que publicitário só faz público no Instagram, e não é isso. O Flávio, por exemplo, deu um exemplo perfeito de que publicitário também pode trabalhar com a área de música, trabalhar com a área de social media, criar, até escrever. A gente está fazendo publicidade e em alguns projetos que a gente está fazendo, a gente está escrevendo muito e a gente acha que não, que isso é mais pro jornalismo. Enfim, é uma área muito abrangente. Eu gosto e não foi difícil de escolher pra mim. Eu sempre tive dúvida em tudo que eu ia fazer. Como eu disse anteriormente, eu ingressei na faculdade de Geografia, eu fiz muito pré-vestibular para conseguir passar na faculdade de Geografia, e depois de todo esse esforço, eu tranquei. Eu fiquei um pouco frustrada e tal, mas as coisas acabaram dando certo, né? Os caminhos, as portas, elas foram se abrindo, e o caminho ele foi sendo formado até eu chegar aqui, né? E foi quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão de essa área de internet, o que eu vou fazer. Eu já tinha contato com design gráfico, só que eu falei, cara, eu acho que isso não é muito pra mim, não gosto muito. E fui pensar, e durante a pandemia, eu voltei a tirar fotos. Então, eu ativei o meu Instagram. Então, pra eu fazer conteúdo pro meu Instagram, eu tinha que parar, produzir, fazer. Era tudo meio jogado, né? Porque eu não tinha ideia nenhuma do que é essa social media, eu só fazia o post, mas às vezes eu parava e fazia vários posts e falava, cara, isso aqui é muito bom de fazer, eu vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Então, parece que as coisas elas foram se encaixando até eu chegar aqui. Pra mim, eu acho que não foi difícil escolher, porque eu sempre me achei muito criativo, como diz a Adrinara. Pra mim, achei muito difícil, não. Eu pedi no Google, eu me identifiquei e só. Não teve essa história toda que vocês tiveram. Porque eu sempre quis fazer isso. Eu queria fazer antes medicina veterinária, mas tinha que estudar muito, passar por uma escola pública. Publicidade tem que estudar, tá, gente? Isso, faculdade pública. E eu vi que não tinha como fazer. Eu comecei a trabalhar, chegava no pré-vestibular muito cansado, até que então eu consegui me estabilizar, procurei um curso que eu me identificava mais, eu já sabia mais ou menos, e foi isso mesmo. Você? Pra mim foi difícil porque, como eu falei, eu queria muito fazer cinema e audiovisual. E pra mim era cinema e audiovisual, não existia nem publicidade, nunca tinha ouvido falar em publicidade, só publi no Instagram mesmo. Mas foi difícil porque eu tava tão focado naquilo que eu não olhei pras outras áreas que tinha dentro. E com muita pesquisa eu achei, e depois eu acho que foi só dar o primeiro passo, que é começar mesmo. Porque é complicado. E vocês já sabem qual área mais ou menos que vocês querem ingressar na área de publicidade ou não? Olha, eu me identifico muito com a área de agência de publicidade, dessa parte de ter o social media, de ter o design, de ter o fotógrafo, da gente produzir conteúdo. Essa área, a fotografia despertou muito o empreendedorismo, né, em mim, então eu tenho uma vontade de montar uma agência, de trabalhar com isso. Tomara que dê certo, né? Estou torcendo. Mas caso eu não consiga montar todo o projeto que já tem tudo montado dentro da minha cabeça, eu tenho muita vontade de trabalhar nessa área de comercial, de agência, de produzir conteúdo para televisão, produzir conteúdo para internet, propaganda. Eu gosto muito dessa parte da propaganda, de você ver por que tal marca escolheu tal artista e usou tal cor pra fazer isso. Eu acho isso genial, as pessoas que fazem isso. Eu fico tipo, cara, eles geram interesse na gente. Em fazer a gente comprar aquilo. Em fazer a gente comprar aquilo. Tudo por causa de um comercial de 30 segundos que durou, sei lá, 3 meses pra produzir. Entendeu? Eu acho essa parte extremamente interessante, né, pra atuar. E tem pessoas que têm uma mente para isso, parece que ela criou assim do nada. Exatamente. Se duvidar, demorou meses, um mês, Todo até o pós. Isso. E a quantidade de gente que produz aquilo ali, tipo, você vai ver a equipe, tem, sei lá, 50 pessoas pra produzir o comercial, entendeu? E é muito legal. Tem desde a parte do financeiro pra
pra fazer, né, a negociação com a rede de televisão ou com a internet. Então o pessoal da roupa, o pessoal da maquiagem, tudo. Nossa, Isso câmera. O cérebro é expande um assim, mundo, ó. é um mundo É um gigantesco ali dentro. É o mundo por trás das câmeras que a gente não É, tá acostumado a ver. exatamente. a E essa conhecer. frase é muito clichê, mas é muito real também. É muito real. É, muito eu real. sempre gostei, né, de ficar por trás das câmeras, sendo fotógrafa e tal. Nunca gostei. Nunca na frente das câmeras, né? Como tá Exato, agora, por exemplo. Exatamente. Mas é isso. E você, Nara? Eu me sinto muito como você. Eu gosto de estar atrás das câmeras, apesar de todo mundo falar que eu consigo falar muito bem, que eu tenho uma boa dicção. É complicado. Na hora do vamos ver, é um nervosismo. Começa a gaguejar. Nossa, a sim. pressão cai. Pra começar isso aqui, eu tava numa tremedeira. Nossa, tu tinha que ver só agora. Jesus. Eu tava com o texto decorado certinho. Você devia ver ele falar isso. Acontece. Nossa. Acontece. Mas enfim. Mas eu também, apesar de eu falar muito bem e escrever muito bem, não me gabando, mas tipo, eu gosto disso, eu me identifico muito com a área que a Mel falou, a área de criação, de você ter ideias, criar um produto do zero, ou até pegar uma ideia antiga e recriar, porque as pessoas têm muito essa ideia de que ser criativo é só criar do zero. E não! Ser criativo tem muito aquela coisa de você pegar uma coisa que já foi feita e criar de outra forma, tipo, com o seu olhar. Isso, exatamente. Qual é a famosa frase que ela falou uma vez? Nada se copia. Tudo se transforma. Não, nada se cria, tudo se transforma. É, isso aí, Não é sobre Não é plágio. plágio. Jamais, É jamais, sobre jamais. referência. E você, Patrick? Eu ainda não sei. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu quero seguir muito social media, eu também tenho a área do cinema ali que eu queria trabalhar também, que eu acho importante as publicidades que giram em torno de um filme, igual um filme que lançou agora, acho que é Sorria, Sorria, Sim. que as pessoas estavam indo pro estádio, estavam indo pras ruas e ficavam rindo, tipo, Nossa, eu achei esse marketing genial. A menina fica parada assim no meio, rindo. Achei muito. E simples, não é uma coisa chamativa. e acaba aumentando o engajamento do filme que vai vir. Mas eu tô entre essas duas áreas, porém agora quando começou a faculdade também, eu percebi que eu gosto muito da criação de artes, então vamos ver o que o futuro nos aguarda. Dá pra mesclar também bastante, né? O bom da publicidade é isso, que a gente consegue mesclar bem. É uma área muito ampla. É uma área ampla, né? E como, por exemplo, a parte de audiovisual também pode ter um pouco da criação, criar um cartaz, criar uma propaganda pro filme, também tá envolvendo isso. Agora a gente vai falar sobre as nossas referências. Quem vai Quer começar? Então, vamos lá. Eu tenho muita referência na área do business, do empreendedorismo, da brasileira Bianca Andrade. Perfeita, Cara, perfeita, sim. perfeita, as maravilhosa. pessoas, tem pessoas que não gostam da personalidade dela. Eu amo, ela é maravilhosa. Também. Mas, cara, pode falar qualquer coisa, menos que aquela mulher não é marqueteira. Muito. Sim. Ela é muito marqueteira. Marqueteira Cada marqueteira. produto, cada detalhe das coisas que ela produz, né, é assim, sensacional. Outra também que eu me inspiro muito é a Camila Farani. Ela é do Shark Tank. Ela não é publicitária, mas ela é empresária. Então eu me identifico muito com mulheres que vieram de um lugar não favorável, né? Que não tiveram investimento e não vieram de berço de ouro. E hoje a Camila Farani é uma das maiores empresárias, é uma investidora incrível. Tem o império, né, dela, construiu o império dela, e ela ver ela como uma mulher que veio de baixo, construiu tudo, uma mulher preta, influente, num programa onde, cara, o Shark Tank é sensacional, né, pra Eu não empreendedores. conheço, eu Então, vou ter que pesquisar sobre. então todas as minhas referências, elas vêm do empreendedorismo feminino. Então eu acho isso bem legal. É isso. É sobre isso, né? Mulheres conquistando seu espaço. Eu ainda não tenho muitas referências, pra ser sincera. Além das que a Mel falou, né? Que eu não vou repetir. Mas, assim, eu não tenho muitas referências. E agora que eu tô entrando nesse mundo da publicidade, que eu tô buscando as minhas referências, eu tô buscando construir o meu repertório,
saber em quem eu quero me espelhar. Porque tem muito disso na publicidade. Em quem você quer se espelhar, o que você quer ser. E quando você é um comunicador, que a professora, os professores no geral falam muito isso, que a gente, todos nós somos comunicadores, que mensagem você quer passar para as pessoas? O que você quer falar para as pessoas? Pessoas que também podem se espelhar em você no futuro. Então, eu ainda não tenho muitas referências assim. Tem a Bianca, a Anitta, que estão mais no auge, que a gente vê realmente elas dentro desse mercado, mas não tenho muitas referências assim que eu possa compartilhar no momento. Como eu não tenho também referências, como ela falou, mas eu vou citar também a Anitta, mas por um outro aspecto. O bom dela é que ela usa as polêmicas dela, do nada ela surge com um produto, com uma frase e vende milhões. Assim, ó, rapidamente, aquele produto de íntimo. Sim. Nossa, eu achei aquilo perfeito. Eu só não sei se tá vendendo tudo assim, mas só ser a Anitta e a forma como ela criou, nossa, eu achei perfeito. Tem muito isso de, tipo, o nome que carrega. Às vezes Sim. o produto nem nada isso, tão bom. mas o nome que carrega já E a dá Anitta, tudo que ela fala, boom. é igual a Bianca Andrade. Ela foi pra um reality show, ela vende batom, essas coisas, e lá posicionou 100% ou mais. Mesmo ela tendo saído massacrada, Isso, cancelada. Mesmo cancelada, ela parou de naquele vender. ano, ela vendeu, sei lá, o triplo. Ela vendeu mais do que o prêmio. Ela vendeu mais do que Mais o do que o prêmio, ela prêmio, vendeu justamente. milhões, assim, rios de dinheiro por estar ali sendo vista e sabendo aproveitar aquele momento Sim, dela. ela né? foi marqueteira demais. Nos podcasts, nas entrevistas que ela dá, contando de como ela pensou. Em cada E look, em cada em detalhe. cada dia. Gente, Ela tava é tudo surreal. programado. É igual também, sabe o que eu lembrei? Da Manu Gavassi. A Manu. Nossa, agora Gente, que eu lembrei. a Manu foi Eu acho que ela foi realmente. a pioneira desse, eu vou participar de tal reality show. Eu vou fazer Pra uns me vídeos. promover. Isso, com cada look de festa, formação de paredão, essas coisas. Eu achei isso muito perfeito. Eu ganhei o líder, vou postar um vídeo. Eu achei muito surreal, E pra líder visionário. vai ser o vídeo tal, pra Tal. Anjo vai ser tal. Eu tô cancelado, vídeo tal, falei besteira, vídeo tal. Achei perfeito. E ela foi um tom tão natural, eu acho. E foi dela. Foi dela. dela. Ela falou que ela gravou em quantos dias? Foi 3 Menos de dias. 3 dias. 3 dias. E ela que fez Foi ela. o roteiro, ela que fez tudo. Ela, surreal, Maravilhosa. inteligentíssima demais. Sobre referências, eu não tenho muitas referências. Eu acho que não tenho nenhuma, na verdade. Eu tenho essas pessoas, como vocês falaram, que estão aí na mídia, cada vez maiores. Mas, assim como referência minha, eu ainda não tenho nenhuma. Eu tô buscando conhecer mais sobre a área, como é que fala? Conhecer mais pessoas que trabalham com isso e tudo mais. E, enfim, ter como pegar algumas referências pra mim também. E é isso. Até porque a gente começou agora. É. A nossa mente Só ainda lembrando vai que a gente tá expandir no primeiro muito. período. Eu não quero nem imaginar o que vamos passar ainda. Ah. Acho que eu vou ficar mais nervoso ainda. Semestre. Gente, vocês, mesmo o semestre já quase acabando praticamente, né? Faltando um mês e meio, vocês já têm expectativas para o próximo semestre? Depois do carnaval? Eu tenho expectativa pro carnaval. Todos. Mas eu quero muito, agora, né, as matérias que a gente está estudando, essa competência fala muito sobre a parte de imagem, Sim. de produção de imagem, liga muito à fotografia, ao audiovisual. E eu espero poder me aprofundar ainda mais, né, no próximo semestre em relação a essas coisas. Eu também. A gente abriu, eu pelo menos, eu falei que a gente abriu o material desse semestre, foi, meu Deus, audiovisual, quero ver todas as Sim. aulas, não Eu acho quero que justamente faltar. eu, quando abri semestre, eu falei a mesma coisa. A gente veio, assim, as primeiras aulas, eu acho que de uma coisa muito teórica. É. Muito, não que seja ruim, porque tem que ter uma base, Sim. mas uma coisa muito teórica, de muito texto. E agora a gente está indo para uma parte um pouco mais prática, onde a gente está produzindo. E aí vem projetos de dentro da faculdade em que a gente consegue colocar o que a gente está aprendendo em prática, o que é perfeito. Perfeito. Então, é isso que eu espero, que a gente tenha mais conteúdos práticos, que a gente consiga colocar mais a coisa para andar, porque tem essa sensação boa de quando a gente Chega e faz. Chega e faz. Do que ficar numa cadeira, só escrevendo. Isso. O nosso último tópico vai ser qual está sendo o seu maior desafio até o momento? E eu vou começar, tá, gente?
o meu maior desafio está sendo, desde do meu primeiro dia de aula, eu lembro que fosse hoje. Eu estava subindo a escada da faculdade, estou me tremendo porque eu tenho ansiedade. Aí eu falei, gente, será que eu vou achar pessoas que eu me enquadro? Será que eu vou achar um grupo de amigos? Será que eu vou ter alguém? Aí, sendo que eu já conheci o Patrick, mas mesmo assim, vai saber se a gente não fica deslocado no local ou se a gente fica excluídos. E também, a única questão maior que eu tenho é de apresentações orais. Nossa, eu vou ter que treinar 1 milhão de vezes no Você já espelho. tá fazendo aqui, Não, sim, gato! mas é diferente no meio da câmera do que com pessoas que eu não Muitas conheço, pessoas. com certos olhares que talvez eu julgue como um certo julgamento, sabe? Entre aspas. Será que é tipo aquela famosa frase, será que tá algo sujo na minha boca, no meu rosto? As pessoas já ficam olhando de cara torta, entende? Mas só que eu acho que é algo que eu tenho que me controlar, sabe? Até mesmo na questão de ser um pouquinho gago, eu acho que por enquanto sendo de boa. Mas eu acho que só isso, eu acho que isso é uma coisa ao longo prazo mesmo que eu vou conseguir me resolver. Olha, o meu maior desafio nesse período da faculdade tá sendo conciliar o trabalho Nossa. com a faculdade. Eu acho que isso é um desafio de muita gente. Muita gente na nossa turma enfrenta, né? Na faculdade inteira, em todos os cursos em si. E, cara, assim, não é fácil, né? A gente sabe, não é fácil. Aí conciliar trabalho, faculdade, eu ainda moro longe da faculdade e do trabalho, então eu ainda tenho o percurso de condução, acordar muito cedo, pra chegar muito cedo no trabalho, então... E chegar super tarde em casa, né? Porque a gente sai 8 horas, eu chego 11, meia-noite em casa. E acorda 4 horas da manhã. Sobre isso. E essa tá sendo a minha maior dificuldade. Porque, como eu disse, eu trabalho também na área do social media. Então, pra trabalhar com isso, você precisa ser criativo e você precisa ter você precisa, né, você precisa pensar, você precisa criar, você precisa fazer as coisas. E com a mente muito cansada, ainda ter que estudar, ainda ter que projeto, aí tem coisas a fazeres também da nossa vida pessoal, né? Então conciliar tudo isso tá sendo muito difícil, mas eu tô conhecendo uma Melissa que eu não conhecia, uma Melissa muito mais forte, uma Melissa que achava, eu falei, cara, eu não vou dar conta de tudo, não vou dar, mas assim, tá indo, tá fluindo. Tá difícil, mas eu tô conseguindo. E eu quero muito terminar a faculdade, porque eu entendo que essa realidade que eu vivo é a realidade de muita gente. Muita gente. Com certeza. O Brasil inteiro. Condição de vida, né? Não classe baixa, né? Classe média. O pessoal que, cara, tá todo dia no trem, que que depende daquilo, né, pra no final ganhar um salário mínimo, né, num país desigual que a gente vive, né, e a gente entra nas questões sociais. E, assim, eu admiro muito quem faz isso até hoje, eu admiro muito porque são pessoas fortes, mas eu não quero isso pra minha vida, então hoje eu tô batalhando, eu tô metendo as caras, enquanto eu ainda tô nova, né? Pra construir alguma coisa, pra lá na frente eu ter um pouco mais de descanso, né? Então isso que me motiva diariamente. Quando o despertador toca, eu acordo e falo, e se eu não for trabalhar hoje? Será que dá merda? De todo brasileiro. Assim, Aí eu vou, levanto, tomo banho dormindo ainda, fico no trem assim. Mas eu sei que lá na frente, tudo isso vai ter uma recompensa. Com certeza. Entendeu? E é isso que eu espero pra todos nós. É isso. Pra mim, acho que é a mesma coisa. E eu não trabalho com a área de publicidade. O meu trabalho não tem nada a ver. Eu trabalho com financeiro, que é uma área de exatas, que é uma área que eu não curto. Mas durante a pandemia me surgiu esse emprego e eu tava sem trabalhar, sem estudar. Então, meti a cara, fiz curso de financeiro, tô trabalhando, gosto muito do que eu faço hoje em dia. Mas não é aquilo que eu quero, por isso que eu tô fazendo publicidade. Então, conciliar isso é muito difícil. Pensar que vai ter um momento que eu vou ter que procurar um emprego na minha área, e a gente sabe como tá difícil o emprego hoje em dia.
E aí eu vou ter que procurar um emprego na minha área, me candidatar e começar de escadinha, de baixo, porque a gente não tem experiência. Então, começar até chegar no que a Melissa falou, chegar em um momento que você consiga construir coisas, ter o seu império, né? É muito difícil. Acordar cedo é difícil, condução também moro longe da faculdade. O que ainda facilita um pouco pra mim é que eu trabalho perto da faculdade. Então, um pouquinho menos cansativo, porque eu não tenho esse cansaço de, tipo, ter que pegar mais uma... né? o trajeto, o deslocamento, de ter que pegar mais uma condição pra ir pra faculdade. Eu consigo ir andando. Mas aí, é aquela frase, a volta é triste, né? Chega tarde. Demais. Chega tarde em casa e tem que acordar cedo no outro dia. Ônibus lotado, todos os percalços que muita gente passa. Mas igual a Mel falou, a gente acaba vendo que isso é a realidade de muitos. Então, se muitos conseguem, a gente também vai conseguir, com certeza. Acho que além da timidez que o Flávio falou aí do conciliar o trabalho com a faculdade, eu acho que o maior desafio, pelo menos pra mim, é se manter motivado. Porque tem dias que você acorda que você não quer e se você vai indo, tipo, você vai se afundando, você vai acabando desistindo. Então, se manter motivado, eu acho que é o principal, porque, pelo menos pra mim, porque eu tento todo dia me motivar a falar, não, vamos, que não sei o que, mesmo não querendo, porque eu acho que assim a gente consegue caminhar, porque se a gente falar, hoje eu não vou, aí amanhã eu também não vou, depois eu também não vou, e a gente vai só indo e acaba desistindo. Então, pra mim, eu acho que o maior desafio mesmo é se manter motivado. Vira uma bola de neve isso de, amanhã eu não vou, aí no outro dia também não, quando você vê se tá faltando horrores. Todo dia eu uso a frase, amanhã sempre é mais um dia, sabe? Se eu conseguir hoje, eu posso ir amanhã, assim vai. Criando não 4 anos, passa assim. Sim. Eu não. A gente já tá acabando o primeiro período. Tá acabando. E, nossa, pra mim começou ontem praticamente. Com frio na barriga. Nossa, Primeiro dia, nossa, ansiedade, a minha mão cara, suava muito, pingava. Ele tá no meu sonho. Pingava no suor, saía, nossa, era terrível. Uma coisa que eu vi muito também é que a gente acaba estando num lugar de um pouco de privilégio. Porque eu, por exemplo, eu queria fazer faculdade pública, mas só tem vaga de publicidade em faculdade pública na UF, que é em Niterói, que pra mim é super longe, e na UFRJ, que é uma vaga disputadíssima, que vem gente de todos os estados pra estudar na UFRJ. É uma faculdade top. A gente tem que aplaudir as nossas faculdades públicas, só que, gente, é muito disputado. E às vezes a gente não tem tempo de estudar pra caramba pra conseguir aquela vaga. Eu passei por muita frustração, porque o meu sonho era ir pra UFRJ, todos os meus primos foram pra faculdades públicas, e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Na época eu não tava trabalhando, então eu ficava, e se eu não conseguir um emprego pra pagar a faculdade particular? Eu preciso ir pra pública, eu preciso. Só que, cara, se eu fosse por exemplo, pra UFRJ, que era o que eu queria, eu ia estudar no campus da URCA, da Praia Vermelha, super longe também. A volta pra casa seria, eu acho que 3 vezes pior do que tá sendo pra mim. Então, poder estar trabalhando agora, mesmo que ainda não seja na área, e conseguindo conciliar, ir pra faculdade, pagando a minha faculdade. Gente, eu acho que o meu maior prazer é pagar a minha faculdade. Por mais que seja um dinheiro suado, você sabe que é um investimento. Porque vai ter uma recompensa depois. Porque talvez você estudando na faculdade pública, você nem iria conseguir trabalhar. Sim, porque eu acho que não tem como conciliar os dois. A grade do público aqui no Rio para publicidade é integral. É integral. Então, acaba se tornando a faculdade pública uma faculdade elitizada. Exatamente. Né? Porque quem não trabalha hoje, cara, é muito difícil você se manter não trabalhando. Não trabalhando, né? exatamente. Só quem tem uma rendinha extra. Isso, ou só quem realmente consegue ser bancado por alguém, ter uma estrutura pai, familiar tranquila, né? Então, eu também queria muito, eu tentei passar a minha geografia, mas melhor também chegava. Mas não consegui, isso também me frustrou. E eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito com faculdade particular. Mas assim, mas todo mundo eu tem, acredito né? que tudo tem um destino, porque E talvez com a gente indo pra cá, a gente tem que conhecer novas pessoas, talvez a gente tinha que se conhecer, sabe? Cara, o ensino também. Tudo. O ensino também, a gente desqualifica muito, né? Muito. Tipo,
ai, faculdade particular não vai te ensinar tanto, mas, cara, ensino de qualidade. Os professores, eles te cobram, os professores, eles estão ali te apoiando também. Sim. Tem toda uma estrutura na faculdade que te incentiva. Eu ficava assim, cara, e será que eu vou ter pesquisa de campo? Será que vai ter pesquisa? Eu quero encher meu currículo com isso. Só que, cara, a gente tem muita coisa que a nossa faculdade propõe pra gente, como a gente vai ter a Unicom, né, daqui a um tempo, que, cara, a gente pode colocar isso no nosso portfólio, no nosso LinkedIn. Sim. Então são coisas que antes a gente tinha um certo preconceito e hoje a gente vive e vê que, cara, aquele preconceito era, sabe, de todo mundo ficar falando. Era uma bolha, né? Uma bolha. Isso, uma bolha. E que hoje a gente enxerga totalmente diferente. Vê além. Justamente. E às vezes é muito também uma insegurança nossa, né? Que talvez a gente estivesse em qualquer lugar, essa insegurança de, meu Deus, como vai ser, o que o Patrick e o Flávio falaram, será que eu vou conseguir me adaptar, vou ter amigos, vou ter pesquisa de campo, é tudo muita pressão, mas aí a gente vai chegando e vai dando uma aliviada um pouco nisso, eu acho. E o bom é que a nossa faculdade também, ela oferece estágios já. Você não precisa ficar procurando, feito maluco, será que eu consegui estágio? Será que eu vou conseguir fazer as 100, 200, 300 horas de estágio? Dependendo do curso. Tem toda uma estrutura ali que apoia, né? Sim. Isso é muito importante. Ter essa rede de apoio vindo dos educadores, tanto dos professores quanto da direção mesmo, né? Isso é muito importante para o nosso crescimento profissional e educacional também. Com certeza. E o bom é que eles dão um WhatsApp, e-mail, Facebook, pra tudo Todas e você as tirar formas, as você dúvidas, ó. Se Você você não mandando responde. carta, Sim. professora Maria Fazer João, fumaça. Não, Isso aí. sinal é isso, Isso aí. querida. Exatamente. É bom ter esse contato, né? Essa troca com professores. Sim. Porque a gente acaba vivendo muito aquilo na pele mesmo, de tipo, ai, professora, como é que é isso? E esse assunto, como é que a gente vai fazer isso? E tem essa troca que o professor tá ali, tipo, tete a tete com a gente. E a gente tem muito isso no EAD, né? De, tipo, não ter muito esse contato. Acho que isso que dificulta um pouco para as pessoas de não ter essa troca em sala de aula com colegas, com professores, enfim.